Nos capítulos 10 a 12 de Provérbios, encontramos uma coleção de provérbios de Salomão que abordam uma ampla gama de tópicos, incluindo a sabedoria, a justiça, a honestidade, o trabalho árduo e a integridade. Cada versículo oferece um ensinamento ou uma reflexão que ajuda a guiar o comportamento e as atitudes em direção a uma vida piedosa e bem-sucedida. Provérbios, capítulo 10. Versículos 1 a 5. Salomão começa com provérbios que contrastam o filho sábio e o filho insensato. Ele destaca que um filho sábio traz alegria ao pai, enquanto um filho tolo traz tristeza à mãe. O tesouro ganho com desonestidade não traz benefícios duradouros, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que os justos passem fome, mas frustra o desejo dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Aquele que ajunta no verão é prudente, mas aquele que dorme durante a colheita é envergonhoso. Versículos 6 a 10. A bênção está sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita mandamentos, mas o insensato que fala tolices será derrubado. Aquele que anda com integridade anda seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos será conhecido. Aquele que pisca o olho causa problemas, e o insensato que fala tolices será derrubado. Versículos 11 a 20. A boca dos justos é uma fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A sabedoria é encontrada nos lábios dos que têm entendimento, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é uma ruína próxima. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua destruição. A obra do justo conduz à vida, os rendimentos do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que abandona a repreensão comete erro. Aquele que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha calúnia é um insensato. Onde há muitas palavras, o pecado é inevitável, mas o que modera os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida. O coração dos ímpios é de pouco valor. Versículos 21 a 32. Os lábios dos justos alimentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O tolo acha prazer na má conduta, mas o homem de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, isso lhe sobrevirá, mas o desejo dos justos será concedido. Como a tempestade passa, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão encurtados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o íntegro, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Os justos nunca serão abalados, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca dos justos produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios dos justos sabem o que é aceitável, mas a boca dos ímpios, a perversidade. Provérbios, capítulo 11. Versículos 1 a 15. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos justos são o seu prazer. Quando vem o orgulho, vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos pérfidos os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os pérfidos são apanhados pela sua cobiça. Quando o ímpio morre, perece a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece.
O justo é libertado da angústia e o ímpio vem em seu lugar. Com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Quando os ímpios perecem, há júbilo. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas é derrubada pela boca dos ímpios. Quem despreza o seu próximo carece de senso, mas o homem prudente se cala. O que anda falando demais revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmam. O que é garantia de um estranho, por ele o fará penhorar, mas o que foge aos compromissos traz segurança. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O ímpio ganha salário enganoso, mas o que semeia justiça terá galardão verdadeiro. O que é firme no seu entendimento é prudente, mas o que anda em seguimento de tolices será conhecido. Certamente que o ímpio não ficará sem castigo, mas a descendência dos justos será livrada. Como o anel de ouro no focinho do porco, assim é a mulher formosa que se aparta do juízo. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a expectação dos ímpios é para a ira. Há quem libere generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O que dá com generosidade prospera. Quem dá com parcimônia vai empobrecendo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros também receberá alívio. As pessoas amáveis são abençoadas, pois são misericordiosas com os pobres. Provérbios capítulo 12, versículos 1 a 14. Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem bom alcançará o favor do Senhor, mas o que faz planos perversos, ele condenará. Ninguém será firmado pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganosos. As palavras dos ímpios são armadilhas mortais, mas as palavras dos retos os livram. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Conforme o seu entendimento, um homem é elogiado, mas aquele que é de coração perverso é desprezado. Melhor é o homem desprezado que tem servos do que o que se glorifica e tem falta de pão. O justo cuida da sua besta, mas o coração dos ímpios é cruel. Quem lavra a sua terra terá fartura de pão, mas o que segue a ociosos se encherá de pobreza. O homem bom tira proveito de si mesmo, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o fruto. Pela transgressão dos lábios, o ímpio é enlaçado, mas o justo sairá da tribulação. Pelo fruto da boca, o homem se farta de bem, e as mãos do homem dão-lhe de retribuir. Nos capítulos 10 a 12 de Provérbios, encontramos uma riqueza de ensinamentos sobre a sabedoria, a justiça e a integridade. Aprendemos sobre as bênçãos da sabedoria e da prudência, bem como os perigos da insensatez e da desonestidade. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e buscar viver de acordo com os princípios divinos. Continuem conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que possamos crescer em sabedoria e graça a cada dia. Até a próxima!